Vou te falar uma coisa, ele não tem espaço em nenhum time do Brasil pra mim, de Série A. Nenhum time. Em nenhum time ele pode entrar e ser um cara que vai resolver na posição. O mercado da bola está aquecido e você, torcedor, tem que ficar de olho porque tem muito jogador bom livre no mercado e a janela de transferências vai abrir em breve. Seu time pode se reforçar e eu já vou começar com dois jogadores do Flamengo que possivelmente vão sair. A diretoria já está planejando a saída deles, que é o Michael e o Cebolinha. E a gente ainda vai explicar a situação do Gerson para vocês, que ainda não foi para a Rússia. Começando pelos rumores do Cebolinha aí, cara. Cara, o Cebolinha tem espaço em vários times do Brasil, né? E o Michael também. Pô, são dois bons jogadores. Só que o Flamengo, que eles contratam um atrás do outro, cara. Pra ponta ali tem o Plata, que joga por ali também. Eles já iam trazer o Carrascal agora. Pô, não tem como esses caras jogarem ali, entendeu? O Cebolinha é caro, recebe muito, tem um salário muito alto. O Michael também. E acho que no Brasil eles têm espaço em vários times, mas, por exemplo, acho que eles vai ser disputado pelos maiores. Por exemplo, o Cebolinha pode voltar pro Grêmio, que já era de onde ele veio, né? Antes de ir pro Benfica. E Michael, até no Vascão eu gostaria, hein? O Flamengo gasta 10 milhões de euros com o cara para a ponta esquerda, 6 meses depois gasta 15 com o outro, e nenhum encaixa, né? O Cebolinha até estava jogando bem, depois da lesão voltou mal. Concordo com o Rodrigão, acho que dos 20 clubes brasileiros aí na Série A, ele tem vaga nos 15, até em time que disputa Libertadores, vai jogar Libertadores, então assim, acho que ele vai ser disputado a tapa no mercado, tem que ver quanto o Flamengo também não vai querer, né? E acho que o Grêmio seria um que ele gostaria de voltar, né? Então, assim, seria o unir o útil ao agradável. Do Michael, mano, eu fico pensando, o Santos acabou de vender o Soteldo, né? E o Michael jogou com o Ney lá no Al Hilal. Então, assim, é um cara que já conhece o Neymar, já podia chegar. Então, assim, eu vejo bastante possibilidade para os dois, mano. Eu não sei como o Santos está de grana, né? Para não só em referência à contratação, mas o salário do Michael não é baixo. O Rodrigão até brincou aí que queria ver o Michael no Vasco. Eu lembro que quando rolaram os rumores de que ele ia voltar ao Brasil, o Vasco chegou a consultar, não vou dizer que negociou nada, mas o Vasco chegou a consultar o Michael e o salário era alto, ele estava pedindo quase 2 milhões de reais. Então, acredito que no Flamengo ele receba pelo menos mais de 1 milhão de reais por mês e o Flamengo sempre buscando jogadores ali para essas posições e nem todos rendem, né? Ele já tem ali para as pontas Luiz Araújo, o próprio Bruno Henrique, então, fica aquela situação de que você precisa liberar a folha para contratar mais. Eu vejo o Cebolinha encaixando muito bem no Grêmio, até pela identificação que ele tem com o clube. E o Michael, cara, cairia bem, mas não sei se o Santos conseguiria fazer a contratação do Michael, que eu acho até um pouco caro pro futebol que ele joga. Eu não acho ele esse craque todo que a galera. Não sei vocês aí, mas tem muita gente que considera o Michael craque, eu não acho ele tão craque assim. Mas reforçaria bastante se chegasse no Santos. O Botafogo aproveitou a janela do Mundial, né? Aquela janela especial, trouxe o Montoro, trouxe o Arthur Cabral, deu uma reforçada firme. Então, assim, tem que ver. O Joaquim Correia, que também joga por ali. O Michael, eu concordo contigo, mano. Eu acho que o Michael é um cara que ele tem vaga no meu time, mas por 1,5 milhão eu prefiro que não. Sabe quem gosta do Michael? Renato, queria ir lá no Grêmio na época. Não, mas E, o jabá do Renato já vi que eu sou teudo. e Não sabe, curto. cara, o Michael jogou, né, no Brasil, no Goiás e no Flamengo. Mas imagina ele no Fortaleza, no Bahia. Tem vários times, no São Paulo. O problema é a grana. Para mim, o Michel é tipo Marinho, assim. Tu É, falou de estilo Fortaleza, jogador lembrei do assim. Marinho. Boa comparação. Um jogador que dribla muito, mas não resolve sozinho. E aí pagar mais de 1 milhão para um jogador desse, ainda mais para esses clubes que não tem a grana de um Flamengo, acho muito difícil. Exatamente, concordo. Pedindo aí para a rapaziada não esquecer de conferir se está inscrito no canal, galera. Faz isso agora aí rapidinho enquanto eu estou falando aqui. Tu já abre a tela, vê se está inscrito, deixa o like para gente, tá? A gente ainda vai explicar a situação do Gerson para vocês, que está delicada. Porém, eu vou trazer um outro rumor do mercado, que é aí um jogador ex-Flamengo também, que é o Cuejar. E o Vasco, ele já havia tentado contratação do Cuejar algumas vezes, como o Fernandão bem trouxe na nossa resenha pré-vídeo aí, o Cuejar tem uma tatuagem do Flamengo, o que poderia ser um empecilho, mas o molde da negociação seria a troca do lateral direito Puma, né, o Puma Rodrigues, que é até reserva, em troca do Cuejar, que é um volante.
Como vocês enxergam esse movimento aí, cara, para as duas equipes, tanto o Super Grêmio como o válido. Vasco? Super válido. Por quê? Porque o Cuejá não está tendo tempo no Grêmio. Tem gente já dizendo que é a pior contratação dos últimos anos do Grêmio. E o Cuejá não pode ter desaprendido, mano. Falaram que ele chegou com sobrepeso, fisicamente abaixo. Futebol da Arábia também é osso. Mas assim, eu acredito ainda no jogador. E o Puma é um jogador que vai à seleção do Uruguai. Às vezes ele está na reserva do Vasco e ele é chamado para a seleção do Uruguai. Tendo mais espaço, os dois então ficam muito bem. Assim, os dois podem ter a chance de voltar a subir na carreira, porque eles estagnaram, né? Sim. Uhum. Eu acho que é mais válido pro Vasco que pro Grêmio até. Porque, tipo assim, deu um tempinho a mais ali, porque o Grêmio também não engatou, né, mano? Mas se der um espaço ali mais. O Coediá com certeza iria voltar a jogar. O Pumita é reserva do Vasco. Seria. E poderia ser titular no Vasco, já o Coedja. E. Só que tem o seguinte, né? Esse maluco não tem tatuagem do Flamengo, pô. Como é que ele vai jogar Tem, no pô. Vasco? Ué, É. Pedrinho desenrola aí, o Pedrinho do Vasco desenrola, faz Hoje uma, tem remoção de tatuagem, não tem? Tem aquela que de remover. chiclete, pô. Pô, Aquela de rapaziada, chiclete, cola por cima, faz a de rena na praia do Vasco por cima. coisa mais fácil que tem é remover a tatu, pô. Mas Só também ele o moleque não ia remover. querer remover, tá? Aí, onde ele joga, ele faz a tatuagem. Ele tem do Al Hilal, ele tem do É, Flamengo, do Júnior Barranquilla, que era o time dele da Colômbia, se eu não me engano. Se ele quiser virar ídolo eterno do Vasco, ele tem que fazer a do Vasco por Por cima cima do era do do Flamengo. Flamengo. Acabou, resolvido. não, por cima não. Ele apaga do Flamengo e depois tatua do Vasco em cima na pele lisa. Sem nada de Flamengo. Ó, vou te Essa falar. 1.000 pontos de pomada pra depois meter outra tatuagem por cima. É, isso aí, pô. Vou te falar, o Pumita, cara, é um bom jogador. Ele tem uma boa técnica. Você vê que com a bola no pé ele não é ruim. Ele tem um bom passe, um bom cruzamento, dribla e tal. O problema do Puma é que ele não é um jogador intenso. E o jogador que hoje joga na posição dele no Vasco, que é o Paulo Henrique, é um jogador muito intenso. É o jogador que mais corre no Brasileirão, se bobear, porque aquele cara não para, mano. Sabe Sim. aquela pelada que tu joga, que tem um doidão, que às vezes nem é bom, mas o maluco corre tanto que tu quer ele no teu time? Ele ataca, volta. É o Paulo Henrique. E, cara, tem alguns outros rumores aí, e novamente a gente vai trazer um jogador que veio do Flamengo lá no início da carreira. Levou um pé na bunda, né? Igual o nosso parceiro Rodrigão gosta de falar. O Xabi Alonso mandou ele botar qualquer coisa no pé e ir embora de lá, que é o Reinier. Xabi Alonso falou assim, meu irmão, pode ir pra qualquer lugar, só some de Madrid, não volte mais à É, cidade. exatamente. O que tu tá fazendo em Madrid, exatamente? Me dá o teu passaporte espanhol aqui e mete o pé. Tu... É aquele jogador, tipo, teve uma passagem muito ruim na Europa. Ele passou em 3, 4 times lá emprestado e todos eles ele faz 3 gols no máximo, 2 assistências e reserva. E tava no Granada, né? E, cara, vou te falar uma coisa, ele não tem espaço em nenhum time do Brasil pra mim, de Série A. Nenhum time. Em nenhum time ele pode entrar e ser um cara que vai resolver na posição. Mas Ele sabe por joga que numa ele vai posição que nem aparecer? existe mais hoje em dia. Sabe por que ele vai ser ventilado? Porque a memória afetiva é sinistra, tá ligado? E a última memória afetiva que a gente tem dele, ele com 17 anos, ganhando o Campeonato Brasileiro Sub-17, com a 10 do Flamengo e destruindo no Maracanã. Aí todo mundo, não é possível que esse cara aí não fez nada. Mas desde então, e não faltou oportunidade, não. Real Madrid, aí tem aquele Castilha, que é o Real Madrid B, aí ele não quis ficar, o Borussia Dortmund acreditou nele, o Borussia Dortmund, pô, todo jogador jovem na Europa sonha em jogar no Borussia Dortmund, porque sabe que sai de lá melhor, ele não arrumou Ele nada. jogou com o Haaland, pô. Esses empréstimos aí para a segunda divisão espanhola, times menores espanhóis, também não arrumou nada. Ele Preocupante, jogou mas na eu acho que Itália. vai ter alguém que vai. Eu acho que alguém alguém vai pagar pela Cara, gripe. eu acho que, assim, eu tenho certeza, na verdade, que ele vai ter espaço em algum clube da Série A. Não os tops, mas ele vai ter espaço. Eu lembro que no ano passado, quando o Coutinho voltou para o Rio de Janeiro, junto com o Alex Teixeira, eles ficaram treinando ali, fazendo um treino, tipo um personal, né? Um treino ali deles. Uhum. E eu lembro que o Reinier estava treinando junto. Era um momento de férias ali e tal. Ventilou, assim, na mídia, uma possível negociação dele com o Vasco da Gama, que não nem chegou a acontecer. E eu lembro de ter um feedback muito positivo dos sites e blogs aí que eu acompanho da torcida do Vasco, referente ao Reinier. Mas aí eu acompanho o que o Fernandão falou. Uma pequena ilusão do que a galera acha que é o Reinier, mas não vê o que ele tem feito ultimamente. Porém, não é um jogador que eu descarto totalmente, não. Eu acho que ele tem vaga em alguns clubes ali no elenco para buscar sua chance, né? Às vezes o cara retorna da Europa em baixa, mas se destaca no Brasileirão. Mano, o Paulinho joga mais que ele. Paulinho do Vasco. Sim. Mas No Xerém, momento, né, pai? sim. No momento, sim.
E é Xerém, né? reserva do Vasco, Paulinho. Não, e o Paulinho aconteceu a mesma coisa. O Paulinho foi pro Sport, aí foi pro Sport em B, aí ficou lá meio mais ou menos, aí foi a Arábia, aí o Vasco pegou. Assim, é um jogador que compõe. O Agora Paulinho, tem que ver cara, a bola tava que ele jogando desvia. muito. Ele teve uma lesão e até agora ele não retornou muito bem. Mas eu acho o estilo do Renier um pouco mais ofensivo que o do Mais Paulinho, entendeu? 10. Paulinho era um É. camisa 8 na Bota ele no base, não ia 10, não. Red Bull Bragantino, reserva do John John. Mas o problema é o salário. Aí que tá. Porque o cara, quando vem com o Real Madrid na bagagem, Borussia Dortmund, base do Flamengo, tu acha que o Red Bull também não é bobo de dar salário alto pra esses caras todos assim também, não? Também acho. Rapaziada, antes de eu puxar, eu já vou adiantar para vocês que o próximo nome é o Talisca, tá? O Anderson Esse Talisca joga jogou com o bola. Cristiano Ronaldo aí. Mas eu vou pedir aí, cara, para o Fernandão explicar como que tá a situação do Gerson referente à contratação lá do Zenit da Rússia. Então, o Zenit já se acertou com o jogador, né? Então tá basicamente é fazer o Pix pro Flamengo. Só que o Flamengo tá no Mundial e o Gerson não é maluco de meter o pé no meio do Mundial para não fazer nada lá na Rússia, né? Então acredito que a negociação está em compasso de espera. O Gerson vai jogar o Mundial, como jogou as eliminatórias aí normal. E aí, depois do encerramento da participação do Flamengo no Mundial, que essa negociação deve de fato avançar. Mas o que a gente sabe é que está tudo certo já. É basicamente caiu o dinheiro na conta e o Flamengo nada pode fazer, né? Que é a multa. Só questão de tempo mesmo. Não adianta o torcedor do Flamengo ficar na esperança aí que ele fique, né? Vou Ah, falar só se o Difícil. disso Flamengo fizer rapidinho. alguma loucura. Eu vi muita repercussão na torcida do Flamengo e repercussão negativa, falando que ele perdeu o status de ídolo e que não adianta nem tentar voltar pro Flamengo depois. Mas o seguinte, só tem uma maneira dele sair bem com a torcida do Flamengo. Se ele ganhar esse Mundial aí, mano. E é uma coisa muito difícil de acontecer, mas se ele fizer isso, mano, ele sai como um herói total do Flamengo e pode ir pro inferno e voltar que o Flamengo vai querer. É, Então vamos resumir, né? Então ele vai sair mal do Flamengo. É muito difícil do Flamengo ganhar esse Mundial, eu mas, acho pô, que tem ele fez uma possibilidade. escolha, mano. E aí ele fez uma escolha, sinceramente, com o time errado, mano. Porque quando tu quer renovar com o teu time e fazer um leilãozinho, tu vai num turco, tu vai num time desses assim, que os caras vão falar, pago 30 milhões e te dou 2 milhões de salário. E aí o teu time iguala 2 milhões. Só que ele foi pro Zenit, mano. E o Zenit falou, eu pago quanto for. E o Flamengo falou, se eles pagam quanto for, valeu. É Acho que ele chato pro quis fazer o torcedor. leilão, mano. Eu acho que ele É quis chato fazer pro o leilão torcedor. para poder ficar no Flamengo valorizado. E o Flamengo viu que não dava para chegar nos valores do Zenit, porque o Zenit não, Mas grana ele não é tinha problema para acabado ele. de renovar com o Flamengo, mano. Já aumentando o salário. É. Aham. E diminuindo a multa. Isso A aí. Só que o que multa ele dele, eu queria era falei mais. errada no outro vídeo. A multa do Gerson era 200 milhões de euros no Flamengo. E na última renovação que aumentou, o salário dele abaixou para 25 milhões de euros. E aí foi quando deu a possibilidade da negociação. Isso. Para a gente poder puxar os últimos nomes aqui da lista, cara, tem esse rumor do Talisca retornando para o Bahia. Tá em alto nível ainda? Vai deitar no Brasileirão? É só mais um? Altíssimo nível, cara. Na última temporada no Fenerbahçe nem foi aquelas coisas que a gente tá acostumado a ver, mas há pouquíssimo tempo atrás ele tava lá com o Al Nassr e metendo mais gol que o Cristiano Ronaldo e assistência e jogando pra caraca. Mas ele saiu, né? Saiu até reclamando, falando que o time tava mal e botavam a culpa nele, mas a culpa era de outro cara, no caso o Cristiano. Ele era Ah, o cara do time quando o Cristiano chegou, meio que assumiu isso. esse posto de o cara, obviamente. E só que ele, insatisfeito, foi pro Fener, jogou um tempinho lá, mas quer vir pro Brasil. Falou que tá em negociações avançadas já com o Bahia, só Time dele, vendo né? os últimos detalhes, porque no meio do ano que vem, 2026, acaba o contrato dele. Então, em janeiro, ele já pode assinar com o time que ele quiser, entendeu? Ele é um cara que, assim, bola ele sempre teve, ele sempre jogou muito futebol, mano. Só que ele sempre fez umas escolhas meio estranhas, tá ligado? Esses mercados periféricos. Eu acho, sinceramente, mano. O pessoal pode até achar que eu tô maluco aí, rapaziada que estiver assistindo. Até comenta aí se vocês discordarem ou se vocês concordarem. O Talisca podia ter jogado num clube grande europeu, mano. Poderia ter jogado, ele Eu não não sei se ele quis. não tem cabeça, se faltou gerência, faltou empresário, o que que faltou, mano? Não, foi ele quis dinheiro mesmo, cara, porque ele já foi por uma época artilheiro da Champions. Exato. E aí, nessa mesma época, ele foi pra China. Ele tava com, tipo, 8 gols na Champions, só na fase de grupo, metendo E aí gol de depois a falta, Arábia, hat-trick. E ele falou, foda-se, China. e aí nunca foi pra seleção também, acho ele meio malucão com isso. É um cara que, tipo, ele vai voltar pra Bahia, vai decidir, porque ele torce assim, ele vai voltar pra casa. E Vai tá certo, decidir. mano, tá rico já. A intenção dele é ganhar títulos, cara, principalmente a Libertadores que ele tá visando, e ele acredita que ali no médio prazo o Bahia pode dar essa Mano, possibilidade para ele.
Tem o Grupo City por detrás, né? Lá ele. Isso. O Talisca, mano, se ele ganha a Libertadores pelo Bahia, acabou, mano. Ele pode Acabou. aposentar, ele não faz mais nada. Acabou. A E igreja vai do Senhor cantar do Não rap dá pro pra Orgulho resto da da nada. vida. igreja anda esse Talisca, pô. Vai cantar rap pro resto da vida. Pra gente Pô, finalizar o vídeo, rapaziada, tá tendo um rumor interessante do Callum Wilson, jogador lá da Inglaterra. Eu quero que vocês comentem brevemente aí sobre esse rumor. pra Callum Wilson, pô, um atacante bom, cara. Já esteve melhor, óbvio, né? Já pegou seleção inglesa, foi à Copa do Mundo. O Callum Wilson é um atacante bem assim. Ele não é aquele novizão grande de área, nem aquele nove veloz, mas se der mole, ele faz o gol. Então, assim, ele teria bastante espaço nos clubes brasileiros. O problema que eu vejo é o salário. Eu também não vejo assim, nenhum clube brasileiro pagando 2 milhões nele, 2 milhões e meio nele, porque ele é um cara caro. Mas, assim, o que eu vi foi do Internacional de Porto Alegre e eu vi o São Paulo. E, sinceramente, ele joga nos dois. Ele é finalizador, tipo, o estilinho Agüero. O Bota ele é um estilo Agüero, só que Isso. em inglesão, tá Eu ligado? ia falar Romário, mas Romário é sacanagem. Porra, a gente fica com medo de comparar alguém com o Romário, mas é esse estilo de atacante, tá ligado? Não vai dar aquela arrancada, também não é paradão de área, mas é aquele estilão. É meio que Mas de área, mas é vacilou. jogador baixinho de área. Um corte e um chute. Cortou e Isso, chutou. isso aí. Eu só admito comparar ele com o Romário se pelo menos uma vez na carreira ele atuar como treinador, tirar o calção e a camisa, botar o uniforme e entrar em campo na mesma É, partida. não tem Se na como não. seleção da Inglaterra ele ter pegado o Rashford e falar, vem cá, e subir com ele de costas na parede do hotel pra escapar da concentração pra ir em alguma festinha Exato, na né, cara? Nicarágua. Falta essa Aí é só o baixo. sagacidade. O São Paulo fechou com o Dineno, né? Do Cruzeiro. Mais ou menos, mais ou menos. Zanda Começou. meteu gol no São Paulo, vira o Dineno do São Paulo daqui a 3 anos. E só comemora assim, ó. TV Clubismo, TV Clubismo. Aí perde. É Bota isso. fé. Mais um videozão, rapaziada. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? E é isso. Tamo junto. Valeu.